bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério, seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Sabe aqueles dias, ou aquele dia, que você está meio pensativo, que você começa a analisar algumas coisas, né? E hoje eu fui num posto médico para tirar sangue, para fazer alguns exames, e estava esperando lá a minha vez, né? Que demora. E comecei a meditar nesse negócio aí. Nossa, minhas entradas aqui tá. Comecei a meditar em qual o sentido da vida. Não é qual o sentido de se viver, não. Qual o sentido da vida? Por que a gente vem aqui? Por que a gente fica um tempo aqui? Por que a gente fica um curto período de tempo aqui e vai embora? Se a gente veio de lá, fica aqui, volta para lá, enfim, qual é o verdadeiro sentido da vida? E eu fiquei meditando nisso aí e resolvi fazer esse pequeno vídeo aqui, falando algumas coisas sobre qual o sentido da vida. Sai daí não, depois da vinheta. Bom, eu acho que desde que o mundo é mundo, desde os primórdios, né, dos primeiros seres, eu acho que o homem sempre se fez essas perguntas. Qual o sentido de estar aqui? Qual o sentido da vida? Por que a gente fica por um tempo e vai embora? Por que a gente vem se é para ir embora, né? E, enfim, a minha intenção aqui também não é nem elucidar e muito menos dizer é isso, tá bom? Então, bora aí primeiro saber o que os filósofos dizem a respeito do sentido. Qual é o sentido da vida? A felicidade é o sentido e o propósito da vida. O único objetivo é a finalidade da existência humana, segundo alguns filósofos, né? A frase é do filósofo grego Aristóteles, um dos mais famosos aí, e um dos mais importantes formadores da nossa civilização, ou da civilização ocidental. E ali está resumido todo o esforço das pessoas, dos grupos, das nações, em buscar essa resposta ao longo dos séculos. Mas o que a filosofia diz sobre o sentido da vida? Da mesma forma, a filosofia nos ensina que a vida não tem um sentido universal. Por outro lado, o sentido e o valor da vida é uma construção que o próprio indivíduo deve fazer. Não existem receitas mágicas para encontrar o sentido de viver, mas a filosofia serve de guia para isso. Qual é o sentido da vida para Nietzsche, outro pensador? Segundo Nietzsche, a vida é um constante criar e recriar. Olha aí, é um constante criar e recriar. Aí o Chacrinha estava certo na sua filosofia de que nada se cria, tudo se copia, né? E que na verdade esse criar e recriar é uma teologia pré-definida. É justamente por esse aspecto que a arte expressa de forma mais transparente o que é a vida.
Pois a arte é justamente o processo de criação e recriação sem uma finalidade para além da própria criação, segundo Nietzsche. A ciência propõe duas explicações para essa dúvida metafísica. A primeira, mais tradicional, é: o sentido objetivo da vida é se reproduzir, ou seja, ter filhos e ponto. Isso vale tanto para nós como para o sabiá, para o cordeiro patagônico, o bicho da seda. Pelo menos é o que diz a tese do gene imortal, uma das mais populares da biologia evolutiva, e ela tem sido desenvolvida desde os anos 70 pelo biólogo britânico Richard Dawkins, e reinterpreta a teoria da evolução de Darwin. Louis-Philippe Pondé explicou que muitos filósofos, essa busca é o que dá sentido para a vida. Justamente estar se buscando qual é o sentido da vida, dá sentido para a vida, mas que isso não é uma unanimidade, né, entre os filósofos. Não há consenso. Muitos filósofos colocam em dúvida porque o prazer é efêmero e ele tem como característica cansar a pessoa que tem prazer com aquele objeto, afirmou. Segundo Pondé, alguns pensadores acreditam que viver pelos prazeres se torna dependente desses momentos, que seria prejudicial, né? Uma constante busca. Você torna a pessoa escrava de querer cada vez mais sensações, e isso faria com que você sentisse mais desprazer, disse o filósofo. Bom, para ele a vida é uma finalidade em si mesma, apenas um meio para alcançar outros objetivos. Aristóteles enfatizou que a vida boa e virtuosa era a chave para a felicidade e a realização humana, e que a virtude era crucial para alcançar essa vida, ou seja, a qualidade, você ter qualidade. Já para Aristóteles, a felicidade é o sumo bem. Podemos ver aqui que a filosofia aristotélica é teológica, ou seja, está orientada por uma finalidade. Telos em grego significa fim. Na ética, a Nicômaco, a finalidade é identificada como o bem, ou seja, dizer que todas as ações tendem a um fim. É o mesmo que dizer que todas as coisas tendem a um bem. O fim da arte médica, por exemplo, é a saúde. O da construção naval é um navio. O da estratégia é a vitória. E o da economia é a riqueza. Palavras de Aristóteles. É importante considerar que há diferenças entre os fins. Há, por exemplo, atividade cujo fim está em si mesma, e a atividade cujos fins são diferentes delas. O exemplo que ele dá acima nos ajuda a entender isso. A arte médica é um meio para alcançar a saúde. A construção é um meio, a naval, para obter um navio. A economia é um meio para obter a riqueza. São, portanto, bens instrumentais. Aqueles bens que são bens em si mesmo são denominados de bens intrínsecos. Podemos observar, portanto, uma hierarquia entre bens e os intrínsecos figurando ao topo. Ambos, bem instrumentais e bem intrínsecos, tendem a um fim. O sumo bem. Aristóteles percebeu que não poderia haver apenas bens secundários, um bem desejado em função do outro. Era necessário que existisse um fim último para a ação humana.
A esse fim último, Aristóteles refere-se como sumo bem, o melhor dos bens. Como é o melhor que existe, o sumo bem deve ser de um saber supremo, uma ciência que seja superior às outras ciências. Para ele, essa ciência era a política. Para outros, essa ciência é a religião. Dessa forma, podemos compreender que o bem para os seres humanos não deve ser alcançado individualmente, e sim em coletivo, por toda a cidade. Qual é o sumo bem para o ser humano, segundo Aristóteles? Já entendemos que toda ação tem um fim e deve haver um fim que seja um fim último. Entendemos também que deve haver um fim último para a ação humana e que será objeto da política. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ainda nos falta entender qual é a finalidade, a qual o ser humano se dirige, e esse fim que é o sumo bem, o mais alto de todos os bens que se pode alcançar pela ação. Aristóteles diz que tanto as pessoas mais sábias quanto as menos doutas concordam que toda ação humana tem como objetivo alcançar a felicidade. Faz parte da natureza humana o desejo de ser feliz. O fim mais elevado não poderia ser outro, e por isso há esse consenso. No entanto, não há um consenso a respeito do sentido que a felicidade tem para todas as pessoas. O sentido de que as pessoas atribuem à felicidade varia muito. E é como se, de fato, não soubessem ou não fosse possível saber o que vem a ser felicidade. Enquanto as pessoas sábias entendem que a felicidade é um fim em si mesma, as demais pessoas definem-na como se fosse alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a riqueza ou as horas. Parece mesmo que a felicidade esteja associada a uma noção de falta. Por exemplo, se perguntarmos para uma pessoa doente o que é a felicidade, ela responderá que é a saúde. Para uma pessoa endividada, a resposta que teremos será que o dinheiro é a felicidade. Para uma pessoa que está passando frio, uma resposta possível é que um cobertor, uma blusa é a felicidade. Da mesma forma que para uma pessoa faminta, a felicidade é um prato de comida. O que podemos pensar com Aristóteles é que não há uma mudança no que é a felicidade, e sim na percepção que temos dela. Os 3 modos de vida e as concepções de felicidade que deles derivam. Aristóteles, ao observar que não existe consenso a respeito do conceito de felicidade, identificou 3 modos de vida. Cada modo de vida tem uma percepção distinta a despeito do que é felicidade. O primeiro modo de vida é a vida guiada pelo prazer. As pessoas que vivem assim, e que são a maior parte das pessoas, pensam que o bem e a felicidade são sinônimos de satisfação, de impulsos, assim como são para os outros animais. Por isso, Aristóteles identifica esse tipo de modo de vida com a escravidão. O segundo modo de vida é a vida política. Nesse caso, as pessoas buscam honrarias e grandes feitos que sejam reconhecidas pelas demais pessoas, como se a felicidade dependesse do olhar do outro. Pois a ação humana não é suficiente para conduzir à felicidade, depende de uma interpretação de alguém que a valide. Disse Aristóteles que as pessoas que pensam assim parecem querer provar a si mesmas que são de fato boas. Do mesmo modo, são as pessoas que buscam não honra, e sim riquezas. As riquezas não trazem felicidade,
são apenas úteis instrumentos para se alcançar alguma coisa. A terceira é a mais elevada forma de vida, é a vida contemplativa. Esse modo de vida aproxima-se mais da real finalidade humana, pois as pessoas que vivem assim como os sábios e filósofos buscam o bem por ser um bem e não por quererem outra coisa a partir dele, orientadas pelo exercício da razão. A vida contemplativa é a vida puramente racional e por meio dela o ser humano age de acordo com as suas elevadas faculdades e em busca de um bem que é a própria finalidade e por isso é o sumo bem. Como a razão é a mais elevada faculdade humana, a vida contemplativa é o modo de vida mais feliz para o ser humano e, portanto, sua felicidade. Bem, falamos aqui de uma série de coisas, de uma série de visões, principalmente de Aristóteles, mas a pergunta continua. Vamos transformar tudo isso, todas essas filosofias, em perguntas óbvias, diretas. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de se estar aqui? A gente passa pela vida, algumas pessoas têm de tudo, outras não têm absolutamente nada. Algumas pessoas esbanjam saúde, enquanto outras padecem com doenças. Algumas pessoas têm a oportunidade de conhecer lugares lindos, têm oportunidades de desbravar países, terras, locais nunca antes explorados, enquanto outras não saem da sua própria localidade. Que sentido? O que é a vida? Algumas vezes estamos bem, outras vezes estamos maus ou mal. Existem as pessoas boas, existem as pessoas más. A gente passa aqui tanto perrengue que na verdade a gente não sabe nem para quê ou por quê. Algumas pessoas acreditam piamente que nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer espiritualmente, mas isso é apenas um pensamento de uma religião, de uma teoria, de uma tese, de uma doutrina, de uma teologia. Outras pensam que nós estamos aqui para herdar o céu. Ainda outras acham que nós estamos aqui numa forma pura e simples de purificação e que depois de purificados nós continuaremos aqui. Mas também são teses e doutrinas e religiões, e cada religião tem uma visão acerca da vida. Mas os questionamentos são sempre os mesmos. Vale a pena? Como viver bem? Como aproveitar a vida? Alguns acham que aproveitar a vida é beber, 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 usar de tudo, fazer de tudo. Enquanto outras acham que aproveitar a vida é apreciar um bom vinho, ficar em casa, assistir um bom filme. Outras acham que aproveitar a vida é constituir família e cuidar e zelar pelo bem dessa família. Mas, como eu disse, são visões, são critérios, são doutrinas, são religiões, são visões muito diferenciadas. E quando estava eu lá naquele posto médico, esperando a minha vez, comecei a meditar em tudo isso. Não estou aqui questionando Deus, nem religião de ninguém, absolutamente. Mas você que está assistindo aí, será que você nunca
pensou também, como eu? Qual é o sentido disso tudo aqui? Até porque a gente chega sem nada e vai embora sem nada. A gente luta, trabalha. Às vezes adoece por causa do trabalho. Trabalha com sol, com chuva, com frio, com calor. E no frigir dos ovos, no final das contas, tudo fica aí. E aí? Quem está certo? Nós viemos aqui para melhorar, para crescer espiritualmente, para termos alguns direitos. Viemos por vir, passamos por passar. Qual é o sentido verdadeiro da vida? Quer saber? Na minha humilde opinião, eu acho, pensando, deixando a doutrina, a religião, o esoterismo, deixando tudo de lado, a filosofia, eu chego à conclusão de que ninguém, absolutamente ninguém, tem a verdadeira resposta do porquê de estarmos aqui. Por quê? Porque tudo que se diz são filosofias, pensamentos, doutrinas, religiões, estudos. Qual o sentido da vida? Você, com certeza, vai ter a sua resposta. O outro vai ter a resposta dele. A outra vai ter a resposta dela. Mas a verdadeira e única resposta, quem tem? Deus. Se você gostou desse vídeo, embora meio confuso, meu cachorro está participando, tá? Deixa aí o seu like e compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal, indica o canal Diário de Bordo para outras pessoas. É como eu sempre disse, ao longo desses anos que eu tenho esse canal, o canal não cresce porque, principalmente o povo evangélico, não é unido. E o canal não cresce porque eu não venho aqui nem fazer comédia e nem falar palavrão. Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo. Querendo Deus.